Olá, serei seu professor nesta videoaula de microcontroladores PIC18F4550. Vamos começar? Os temas dessa videoaula serão características de aplicação, características elétricas, fonte de alimentação e oscilador. Bom, nós temos que definir uma ferramenta para o aprendizado dos microcontroladores. Existem diversos microcontroladores no mercado. Alguns são mais comerciais, ou seja, são mais fáceis de se encontrar numa loja de eletrônica e é mais fácil você encontrar material disponibilizado na internet, como por exemplo a família dos microcontroladores PIC da Microchip, que foi o que nós selecionamos para ser a nossa ferramenta. Aí você tem tantos outros microcontroladores, como por exemplo o consolidado 8051, de patente da Philips, que hoje já é fabricado por outros fabricantes, a plataforma do Arduino, que é muito famosa e que agora foi adquirida pela Microchip, e tantos outros microcontroladores que você pode selecionar para aplicar o seu aprendizado de microcontroladores. Futuramente, numa disciplina de projetos, nós vamos abordar as funcionalidades práticas do PIC18F4550. Por isso agora vamos conhecer um pouco mais das suas características, como por exemplo as características de aplicação. É um microcontrolador de arquitetura do tipo Harvard, ou seja, nós temos dois barramentos, um para endereço e outro para dados das memórias. E instruções na arquitetura do tipo RISC, ou seja, o conjunto reduzido de instruções que podem ser implementadas diretamente em hardware. Além disso, é um dispositivo que trabalha com 8 bits e tem 32 KB de memória de programa, ou seja, uma memória interna que armazena essas informações de programa. Pode operar com frequências de até 48 MHz e possui um oscilador interno de até 8 MHz. Ele também possui 40 terminais, dos quais 35 podem ser configurados como entradas e saídas. E tem uma infinidade de periféricos. Lembre-se que é o que difere o microcontrolador de um microprocessador. Então nós temos como periférico uma memória EPROM, um módulo CCP, que é para realizar aplicações de PWM. Nós temos o módulo SPI e I2C, que é para fazer a comunicação com outros protocolos, com outros dispositivos de periféricos. Nós temos 13 conversores analógicos digitais de 10 bits de resolução. Nós temos comunicação EUSART, que é um protocolo interno para comunicação também com outros dispositivos. Nós temos um timer de 8 bits e 3 timers de 16 bits, um módulo de detecção de alta e baixa voltagem e um módulo USB 2.0. Ou seja, esse PIC, modelo 18F4550, é um microcontrolador bastante completo, com bastante periféricos, que te possibilita diversas aplicações. Então vamos ver agora as características elétricas, que são muito importantes para os projetos de hardware dos microcontroladores. Então veja só, esse microcontrolador tem uma temperatura de trabalho de menos 40 a 85 graus Celsius, uma tensão de funcionamento de 4 a 5,5 volts, uma corrente máxima que pode ser fornecida por qualquer entrada ou saída de 25 mA, uma corrente máxima no grupo de entradas e saídas de 200 mA, uma corrente máxima de entrada de 200 mA e uma potência máxima de dissipação de 1 watt. Então essas são as características principais para o nosso projeto de hardware envolvendo esse PIC18F4550. Vamos então falar de um outro item muito importante, que é a alimentação do microcontrolador. O microcontrolador é um dispositivo de eletrônica digital e uma eletrônica muito sensível. Por isso, todas as aplicações microcontroladas precisam ter uma boa fonte de alimentação. O que significa isso? Uma fonte que seja estabilizada, que seja imune a ruídos e que não permita que o microcontrolador possa ter variação, oscilação nessa alimentação. Portanto, a própria Microchip já sugere um modelo de fonte de alimentação, como esse esquemático que está sendo demonstrado, utilizando inclusive um regulador de tensão de 5 volts para estabilizar a sua fonte, além desses diversos capacitores para realizarem a sua filtragem.
Por isso é importante que essa alimentação esteja o mais próximo possível do microcontrolador para evitarmos as interferências e ruídos externos. Outro detalhe para as aplicações dos microcontroladores são os osciladores, ou os circuitos osciladores. Esse microcontrolador ele traz três possibilidades. Nós temos um oscilador primário, um oscilador secundário e um oscilador interno. São os três osciladores que nós temos no microcontrolador. E para que serve um circuito oscilador? É, na verdade, o circuito gerador de clock. Lembra-se do clock? Aquele sinal simétrico que varia entre 0 e 1? Pois é ele que cria o sincronismo no microcontrolador. Então, três são as fontes para a geração desse clock. A primeira delas é o oscilador interno. O oscilador interno é um aperfeiçoamento do microcontrolador que te permite criar uma aplicação sem a necessidade de um circuito externo de clock. Isso é muito interessante para algumas aplicações, mas também muito perigoso. Por quê? Se nós realizarmos alguma oscilação na alimentação do microcontrolador, nós podemos também gerar uma oscilação no clock. E isso pode bagunçar todo o funcionamento do microcontrolador. Por isso, não é a fonte de clock mais ideal para as aplicações. A segunda fonte de clock é do oscilador secundário. O oscilador secundário, ele é um circuito de oscilador específico para aplicações de tempo real. Ou seja, eu preciso desenvolver uma aplicação de um relógio no microcontrolador. Então é através do oscilador secundário que eu vou extrair o meu sinal de clock. Nesse oscilador secundário, nós precisamos colocar um cristal, ou seja, um componente que gera uma frequência de oscilação, num valor específico de 32.768 Hz. Assim nós conseguiremos ter uma aplicação que tenha 1 segundo perfeito. Então precisa ser exatamente essa frequência de oscilação do cristal. E o circuito oscilador mais utilizado é o circuito oscilador primário. É o oscilador onde nós vamos aplicar um sinal de frequência que vai gerar o clock para a nossa aplicação. Então nós podemos utilizar os cristais ou os ressonadores, como os osciladores externos, e nós vamos ter duas funções. A função HS de high speed, que nós vamos utilizar sempre que a frequência de oscilação seja maior que 4 MHz, lembrando das características elétricas, esse pique pode trabalhar até 48 MHz, e quando a aplicação tiver uma frequência de oscilação abaixo de 4 MHz, nós vamos usar a função XT, né, de cristal, que vai para as frequências de 1 MHz até 4 MHz. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link vai trazer as principais características do PIC18F4550, para que você possa se familiarizar com todo o hardware e com todas as possibilidades que esse microcontrolador nos permite para a realização de uma aplicação. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto microcontroladores PIC18F4550. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!